privilegiados de estarmos aqui te ofertando um culto de adoração ao teu nome, por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor faz. Agora, Deus, assim como tens usado a vida do pastor Silas de Almeida, rogamos-te, ó Deus, por mais uma vez, que a virtude do teu Espírito Santo envolva-o em uma inspiração onde o nosso coração e cada alma aqui presente sejam satisfeitos com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos receber o servo de Deus. Obrigado, pastor. Querida igreja, eu vou cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Com alegria na alma, com alegria no coração, que estamos aqui na noite deste dia para compartilharmos com os irmãos a poderosa palavra de Deus. Antes de fazer a leitura da Bíblia, eu quero dizer aos irmãos que eu estou aqui com a incumbência do nosso presidente, pastor Osmar Goulart, que mandou que eu saudasse a todos os irmãos e ao pastor da igreja, a sua família e todo o corpo ministerial, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Os irmãos recebem a palavra de Deus. E os irmãos podem sentar, fica à vontade. Deus abençoe, muito obrigado, viu? Também, irmãos, eu estou no nosso campo aqui em Sorocaba há 16 anos. Trabalhamos ali no SECADES, temos ali uma responsabilidade. E sou evangélico, não vou dizer que desde pequeno, porque pequeno eu sou até hoje, né? Mas desde criança, nascido em berço evangélico. E no Belém, São Paulo, tive a oportunidade de pastorear 18 igrejas em São Paulo. Agora aqui em Sorocaba, por vontade de Deus, já pastoreamos algumas também, uma meia dúzia aí. E agora estou no Parque São Bento I. E já estou lá há 9 anos. Mas aprove o nosso presidente me licenciar agora. Me trouxe aí uma incumbência que veio lá do Ministério do Belém, por determinação do pastor Zé Wellington Bezerra da Costa. E eu aproveito para trazer para vocês mais 2 saudações. A saudação do pastor Paulo Freire da Costa. E depois, com calma, com tempo, o pastor Renato vai dizer para os irmãos do que se trata em particular, conversando com os irmãos, porque no púlpito a gente não pode estar falando mais qualquer coisa. Nós temos que ter cuidado, e o que nós devemos aproveitar bastante o tempo é para falar que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus amados? Eu convido a igreja para nós lermos uma palavra que está no livro da carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Eu falei no pastor Zé Wellington agora, eu lembrei, ele disse que em 1905 um bondoso irmão deu uma Bíblia para ele, e na Bíblia, daquela Bíblia, está escrito Carta do Apóstolo São Paulo aos Hebreus. Se ele falou, eu acredito, né? Louvado seja Deus. Então, a escritura aos Hebreus, capítulo 11, do versículo 1, né? Nós vamos ler até o versículo de número 6. Glória a Deus. Hebreus 11, versículo 1 em diante, nos diz a poderosa palavra: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação
alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que os buscam. Amém. Palavra de Deus, palavra de Deus. Irmãos, com a permissão de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, porque nós temos o Deus, falando aqui da Trindade Santa, do Deus, o nosso Deus Supremo, Deus maior, Deus maioral, a primeira pessoa da Trindade Santa. Depois nós vemos, nosso Deus é o Todo-Poderoso e sem Ele nada do que fez se poderia fazer. Deus é a fonte das nossas atenções, Ele é o nosso mediador, criador, absoluto, eterno e soberano. E a segunda pessoa da Trindade Santa é Jesus Cristo, o nosso intercessor. Por quê? Algumas religiões, eu respeito, colocam aí alguns outros intercessores. Eu não falo mal de igreja nenhuma. Põe lá, por exemplo, Maria como intercessora dos fiéis. Respeito, né? Pedro, São Pedro, Santo Antônio, intercessor. Não. Intercessor é a segunda pessoa da Trindade, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que, irmãos, que o Espírito Santo me impulsiona a falar isso? Porque quando a gente olha lá no Calvário, no Gólgota, a gente vê uma cruz, onde tem um ladrão à esquerda e tem outro ladrão à direita. Mas na cruz do meio está Jesus de Nazaré. Não está mais, estava. Já ressuscitou e está aqui em nosso meio agora. Mas, e lá tem uma placa grudada acima da cabeça dele: Nosso Senhor Jesus Cristo. Lá não está escrito José, lá não está escrito Mané, lá não está escrito Maria, lá não está escrito Sebastião, não, lá está escrito Jesus. Jesus, o nosso intercessor fiel. Eu fico pensando, às vezes, a gente, porque nós pecamos por gestos, palavras e pensamento. Não tem crente um melhor do que o outro, somos todos iguais, entendeu? Existe os santarrões, não tem santarrão. Santarrão também peca por gestos, palavras e pensamento. É que nós somos purificados, santificados e abençoados por Deus, porque senão ninguém estava aqui, estava tudo consumido. Mas graças a Deus que Jesus está na casa. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome de Jesus. Então Ele é o nosso intercessor, Jesus de Nazaré. Às vezes alguém falha e Deus fala: eu vou exterminar agora. Aí Jesus fala: Pai, tendes misericórdia. Eu morri por ele na cruz do Calvário. Eu morri por ela na cruz do Calvário. Sabe o que é isso? Jesus intercedendo, Jesus intercedendo, Jesus intercedendo. Ele é o nosso intercessor fiel, e ninguém vai ocupar o lugar dele. Ninguém vai ocupar o lugar dele. E a terceira pessoa da Trindade, que é o doce Espírito Santo, que é o nosso agente inspirador. Por que ele é o nosso inspirador? Porque sem ele, varões não cantavam hoje. Sem ele, conjunto não tocava hoje. Sem ele, a mocidade não louvava hoje, nem os teens. Sem ele, pastor Renato não estava aqui com essa graça toda dirigindo o culto. Sem ele, não estava cheio de homem de Deus aqui, dando glória a Deus e aleluia. É o Espírito Santo, irmãos, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo que está em nosso meio. Louvado, glória a Deus. O Espírito Santo, nosso agente intercessor, a terceira pessoa da Trindade. Mas eu quero dizer para os irmãos que hoje, se Deus me permitir, eu quero falar um pouquinho de fé. Quero falar sobre fé, não uma fé natural. A fé natural é aquela que nós sabemos que a gente compreende a fé natural. Por exemplo, a fé natural é aquela que
lida com a lógica. A fé natural é que lida com a lógica, não é? Então mas eu não quero falar hoje sobre fé natural. Permitindo Deus, eu quero falar sobre a fé sobrenatural. Fé sobrenatural, diz a palavra: operando eu, quem impedirá? Glória a Deus. A fé sobrenatural é aquela que depende do Espírito Santo. A fé sobrenatural é aquela que tem que crer no que os olhos não vê. Fé sobrenatural tem que crer no que os olhos não vê. Eu sei que eu vou receber. Eu já estou vendo a minha bênção chegando aqui na minha mão. Eu já estou vendo Deus operando. Olha Deus trabalhando aqui, olha Deus trabalhando ali. Isso é fé sobrenatural. E Ele está aqui esta noite. Eu quero curar, esta noite eu quero renovar, esta noite eu quero batizar com o Espírito Santo. Se você crê, receba a palavra. Se você crê, receba a palavra. Receba a palavra. Louvado seja Deus. Fé sobrenatural. O que é fé sobrenatural, pastor? Sabe, irmãos, Jesus cura qualquer enfermidade. O câncer é uma doença que a medicina tem dificuldade de curar. E tem algumas enfermidades aí que a medicina tem dificuldade de curar. Eu não estou falando mal dos médicos, não. Às vezes a pessoa recebe uma cura, chega lá e fala para o médico: médico, o senhor está melhor? Eu, pastor, doutor, eu já estou curada. Já estou curada. Mas como o senhor está curada? Eu estou passando assim. Não, mas eu estou curada. Deus me curou e eu agradeço a Deus. O médico fica bravo. Fica bravo. Fala: puxa vida, eu cuidei dessa mulher, tratei dela com todo carinho, com todo profissionalismo, me dediquei, dei medicamento, tratei. Então não fala: Deus me curou só, não. Fala assim: doutor, eu agradeço pelo seu esforço. Eu agradeço por tudo que o senhor fez por mim. Mas eu sou crente, lavado e remido no sangue de Jesus. Eu sou crente, lavado e remido no sangue. E Jesus achou de abençoar a mim e o senhor. Livrou o senhor do seu trabalho e já me curou. Eu estou curado, doutor. Eu estou curado. É assim que se faz. Respeitado até pelo profissional da medicina. Glória a Deus. Sabe por quê? O médico, ele estuda, eu acho que 9 anos o ensino fundamental, correto? Depois ele estuda mais 3 anos do ensino médio. Depois ele frequenta a faculdade de medicina mais 6 anos. Muito embora o médico nunca para de estudar. Mas então 9, com 3 são 12, com mais 6, 18. Então o médico estuda 18 anos para ser um clínico geral. Mas se ele quiser se especializar em cardiologia, em estômago, em outros órgãos do corpo, ele precisa neurologia, psiquiatria, enfim, ele tem que estudar mais um pouco. Tem casos que é 1 ano, tem casos que é mais 2 anos. Enfim, o médico estuda aí, vamos dizer, o médico, para ser um especialista, estuda aí, vamos arredondar, 20 anos. 20 anos. Mas o interessante é que ele está preparado para socorrer. E eu dou graças a Deus por isso. Porque às vezes a gente está com uma dor terrível e tal, vamos lá no PA, chega lá o médico, dá uma canseira na gente, a gente fica lá esperando, se torcendo para lá e para cá, mas ele vai lá e passa o medicamento, aquela dor vai embora, nem que depois de 10 dias, de 20 dias, depois de 1 mês volta. Mas ele vai e aplica o remédio e é a solução. Mas para isso ele precisa de 20 anos, pelo menos. Mas esta noite eu tenho uma notícia para nós. O tal do crente que é lavado, que é remido no sangue de Jesus, e que ele acredita e põe fé em Deus, em Jesus e no Espírito Santo, sabe quanto tempo que um crente precisa ser crente para pôr a mão numa pessoa e pedir Jesus curar? Sabe quanto tempo precisa? 6 meses? Não. 1 ano? Não. 10 anos? Não. 15? Não. 20? Não. Você precisa somente 30 segundos.
Você está na cachaça, está no cigarro, está na maconha, está no vício, está na prostituição, esteja onde estiver. Mas se você olhar para Jesus, abrir o coração e levantar a mão, está feito o negócio. Oh, ricanda lá, churicanta lá, receba a palavra, recebeu para nós. Levantei a mão, aceitei Jesus como Salvador da minha alma. Eu já posso ir lá em casa e falar: agora eu vou chegar em casa, eu sou crente. A minha mãe está doente, eu vou chegar lá e agora eu sou crente. Como eu sou crente, eu vou fazer igual os crentes fazem. Mãe, dá licença que eu vou pôr a mão na sua cabeça e vou fazer uma oração aqui para Jesus te curar. Aleluia! E ela vai e coloca a mão e Jesus cura, e Jesus cura, e Jesus cura, e Jesus cura, e Jesus cura. Fé sobrenatural. Aleluia, glória a Deus. Fé sobrenatural é aquela fé que os irmãos congregavam num lugar muito difícil e a igreja era longe. Eu me lembro disso, irmãos. Eu me lembro disso. Mesmo em São Paulo, eu sou nascido e criado em São Paulo, mas eu me lembro que lá em São Paulo a gente encontrava dificuldade mesmo para ir a pé na igreja. Hoje é maravilha, tem até metrô lá onde eu morava. Mas naquela época, eu sou da época da lamparina, daquela que deixa o nariz preto, a fumaça. Mas tem gente aqui que conhece. O senhor conhece, pastor Renan? Conhece, né? Era querosene num vidrinho, um pedaço de trapo para fazer o pavio, né? E acendia ali, nós ficava ali. Hoje estamos tudo aqui de gravata, paletó, glorificando o nome de Jesus, abençoado. Mas eu sou da época da lamparina, né? Então era uma dificuldade tremenda para ir na igreja, para adorar a Deus, e a gente encontrava uma dificuldade muito grande. E falando aqui de fé sobrenatural, tinha os irmãos que eles moravam longe da igreja, só tinha uma igreja que eles iam, mas tinha que caminhar. Então o que é que eles faziam? Como eles andavam muito do mato, eles passavam um na casa do outro. Então o pastor Renato morava aqui, o pastor Osmar Goulart morava ali, aí o pastor Osmar Pai morava lá, e aí um ia passando na casa do outro, se juntando um grupo de crentes para ir naquela turma toda, para que chegasse lá, todo mundo terminava o culto, vinha de noite naquele escuro, era companhia um do outro. E aí como eles viviam da roça, esse povo vivia da roça, eles viviam plantando e colhendo, eles estavam passando por uma dificuldade, uma época que não conseguia colher as coisas, o tempo não estava ajudando, estava faltando chuva e não vinha chuva. Eu estou falando de fé sobrenatural. E aí não vinha chuva, e um certo dia eles resolveram ir para a igreja, e aí um foi passando na casa do outro. Aí quando chegou na casa do último irmão, antes de partirem para a igreja, tinha uma menina de uns 12, 13 anos com guarda-chuva pendurado no braço. Não estava chovendo, fazia tempo que não chovia, os irmãos estavam dependendo de chuva para a roça. E aí alguém falou assim: ô irmã, a sua filha, a sua menina está com o guarda-chuva do braço lá. Mas minha filha, por que você está com esse guarda-chuva, filha? Há quanto tempo que não chove aqui, você ainda fica carregando bagagem, a gente já anda tanto a pé, você ainda fica arrumando mais bagagem para a gente carregar? Ela olhou assim e falou: não, mãe, não. Eu coloquei o guarda-chuva aqui no braço porque vocês acabaram de orar pedindo chuva para Jesus. Então eu já estou indo pronto, porque na volta eu não quero me molhar. Fé sobrenatural. Aleluia. Abraão e Isaac, eles iam, estou tentando resumir aqui, mas Deus disse para Abraão em Gênesis capítulo 22 e versículo 1. Gênesis 22 e versículo 1. Abraão disse para Deus: Abraão, eu tenho um tratado contigo. Ele disse: sim, Senhor. Eu
preciso que você faça algo para mim. Sim, meu senhor. Você pega teu filho e leva ele no monte, que eu vou te revelar, vou mostrar para você. Não deu nem o endereço do monte, falou: vou te mostrar, e você leva teu filho lá e oferece ele para mim em sacrifício. Aí Deus consertou, falou assim: o teu único filho você vai lá e me oferece em sacrifício. Mas Senhor, vai Abraão, vai Abraão. Abraão foi lá, pegou 2 servos, pegou o jumento, colocou a lenha sobre o jumento, pegou os 2 servos, ajeitou um belo de eu esqueci como era o nome do facão que ele chamou. Olha, varou na hora. Não tem nome de Deus assim. Cutelo. Cutelo é um facãozão largo e aquilo afiado, misericórdia, dá medo até de passar perto. Cutelo afiado, e pega o cutelo. Pega o cutelo. O serviço ia ser coisa feia, hein? Não ia ser brincadeira, não. Coisa feia. Era para passar o cutelo e arrancar a cabeça fora. Vai, Abraão. Sim, senhor, o senhor está mandando, eu vou. E pegou o jumento, a lenha, pegou mais 2 servos e saíram andando de morro acima, procurando lugar para oferecer o sacrifício para Deus com o próprio filho. Eu estou falando de fé sobrenatural. Só Deus, só Deus. Você crê, irmão? Você crê? Você crê que Deus faz crer? Toma posse essa noite, em nome de Jesus. Depois, outro dia, você vem e conta, fala assim: eu sabe aquela palavra que aquele homem, não precisa nem lembrar do meu nome, que aquele irmão pregou lá um dia? Eu criei da palavra, eu fui curado, um milagre aconteceu na minha vida, ou na vida da minha mãe ou do meu pai. Esta noite Deus está dizendo: prega, meu servo, porque eu quero curar, eu quero curar, eu quero curar. Creia e receba a bênção esta noite, em nome de Jesus. E aí, meus amados irmãos, Abraão foi subir no morro. Quando chegou lá no lugar, ele preparou o local do sacrifício, deixou tudo certinho lá. E Abraão já era um adolescente. E quando o Isaac já era um adolescente. Quando ele viu todo aquele movimento, viu os servos, ele falou: pai, sim, meu filho, pai, eu estou percebendo alguma coisa que não está batendo aí, não está? Aí ele disse: que é, meu filho? Não, estou vendo aí o jumento, estou vendo aí o holocausto, estou vendo aí os 2 servos, está vendo o senhor aí e eu aqui. Mas e o carneiro? E o cordeiro? Ele deve ter se remoído todo por dentro. Aquilo deve ter sido assim uma coisa tão lá no profundo dele, que ele sentiu aquele choque e abriu a boca e disse: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Aleluia! Você veio para a igreja hoje e Deus está falando com você. Eu vim para a igreja hoje e Deus está falando comigo. Resposta do céu: Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Amado e glorificado seja o nome do Senhor. Fé sobrenatural. De repente estavam todos lá e Deus falou para Abraão: Abraão, Abraão, coloca o menino aí. Foi lá, pôs o menino. E Abraão firme: segurei. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Aleluia! Você queria a resposta de Deus? Está aí, ó.
Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Ele quer ver fé aí. Ele quer ver fé aí. Ele quer ver fé aqui. Ele quer ver fé. Você tem fé ou não tem fé? Se tiver fé, glorifica a Deus esta noite. Se tiver fé, entrega a tua adoração esta noite, porque Deus proverá. Alabaxarabacandarai, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Aleluia. Quando ele pôs o menino lá, eu vou conjecturar aqui. Quando ele colocou o menino lá, amarrou, e Deus falou para ele: pega o cutelo. E ele pegou lá o facãozão afiado. Deus falou: agora vai e imola o teu filho. Quando ele levantou, que ele mirou, não sei se ele mirou para arrancar a cabeça primeiro, não sei se foi para arrancar um braço, uma perna, ou se era para partir no meio. Ele falou: eu tenho que obedecer o meu Deus. Eu tenho que obedecer o meu Deus. Eu não posso deixar de obedecer o ID de Deus. Deus quer que eu faça e eu tenho que fazer, porque foi Deus que mandou. E eu não posso nem sequer dizer: não, mas não é justo, dói, machuca, eu vou matar meu filho, eu vou morrer também. Não é isso. Abraão, imola o teu filho aí agora. Quando ele pegou o cutelo, que ele resolveu abaixar, Deus falou: Abraão, oh Abraão, você conquistou meu coração, Abraão. Você é crente, rapaz. Oh, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Jesus está nesse lugar. O Senhor se faz presente em nosso meio. Está cheio de filho de Deus aqui. Está cheio de filha de Deus aqui esta noite. E Ele continua dizendo: verá. Aleluia. Quando ele foi abaixar, Deus falou assim: Abraão, Abraão, pare. E ele parou. Olhou de um lado, tinha lá um carneiro amarrado num galho de árvore, e ele disse assim: Abraão, na verdade o que eu queria é só saber se você é crente, rapaz. Só isso. Abraão, o que eu queria ver se você é meu servo mesmo. Abraão, eu queria ver se você está pronto a me servir em qualquer situação, em qualquer circunstância. Eu queria ver se você não nega o meu nome na hora da dor, da dificuldade, do problema. Eu só queria isso, Abraão. É só isso. É só isso. E aí ele falou assim: eis aí o cordeiro. Foi lá, imolou o cordeiro, tirou o Isaac de lá, e o nome de Jesus foi glorificado na vida de Abraão. Para receber bênção tem que ter fé em Deus. Mas eu sou culto, sou entendido, leio muitos livros, convivo com pessoas inteligentes da alta sociedade, mexo com um pouco de ciência também. Tudo isso para Deus é esterco. Nós não somos nada. Ninguém sabe nada. Ninguém entende de nada. Se nós somos alguma coisinha hoje, é porque nós somos crentes na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não, mas com todo respeito, estou pregando. Mas eu sou tocador na igreja. Jesus está falando: bem. Não, mas eu canto no círculo de oração, pai. Tudo bem.
Mas viu, eu sou da mocidade, eu vou para o ensaio, eu fico lá no ensaio, às vezes vou com fome, às vezes termino a escola, eu tenho que ficar na igreja. Jesus está falando, tudo bem. Senhor, eu não perco o culto. Eu não perco o culto. E às vezes a pessoa fala isso, achando que é o crente dos crentes. Não está fazendo mais do que a sua obrigação. Fazendo mais do que sua obrigação. Por quê? Porque Ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário. É para nós estar aqui mesmo. É para nós estar aqui adorando, glorificando, exaltando. Manda um glória aí para Ele. Fala alguma coisa para Ele. Fala para Ele alguma coisa. Fala. Amarabá, xarabacandarai. Aleluia. Ó, são 20 para as 9. 21 minutos para as 9 agora. Nesse exato momento, tem alguém aqui no hospital da cidade que está em observação e está grave. Está grave. Sai agora do PA, que está lotado lá, deve ter lá umas 50, 60 pessoas, tudo esperando uma injeção, esperando algum medicamento, e são 19 minutos para as 9. Sai de lá do plantão, desce lá no necrotério. Deve ter uns 2 ou 3 deitados numa pedra fria lá, só esperando o atestado de óbito para ser enterrado amanhã. Pode chegar aí nesses lugares aí onde a polícia está trocando tiro. A hora que ele sai, tem 3, 4 corpos estendidos lá, furada a bala. Agora, nesse momento está acontecendo essas coisas. Fala alguma coisa para Jesus. Fala mais. Fala para ele, é para ele, não é para mim não, fala para ele. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, que a minha família está em paz, glória a Deus, que a minha casa está em paz, glória a Deus, que eu estou na igreja, eu estou sentindo a tua presença, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glórias a Deus. Alabá, xarabacanda, alabassuri, canta, alabás. Candarabachuri, canta labás. Oh, glória a Deus, aleluia. Xarabacandarabachuri, alabás. Dá o ré maior, velho. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Olha onde você está. Olha onde a tua família está. Olha o carro que Ele te deu. Olha a casa que você mora. Olha que sapatinho bonito no seu pé aí. Olha que roupinha bonita que você está hoje. Fala alguma coisa para Ele. Tentado não ceda, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Simbora! Em Jesus tens a paz. Setenta e 75 da alma. Alma pelo sangue da cruz. Amém, amém.
Aleluia. Eu vou. Na verdade, eu gosto de pregar expositivo. Eu leio e prego, leio. Mas hoje está sendo diferente. Tenham paciência. Não é falta de Bíblia, não. Não é falta de Bíblia, não. Eu devo ter umas 40 em casa. Eu sou um esganado por Bíblia. Mas hoje Deus está fazendo diferente. Na década de 80, a minha mãe, ela foi acometida de um câncer. Câncer no rim. E minha mãe, desde que se entendia por gente, crente, mas crente mesmo. Morou em barraco de madeira, que eu quando era criança. E a gente morava assim, tinha uma parede, barraco de 4x4, 16 metros quadrados. Tinha a cama do meu pai e da minha mãe, tinha eu e meu irmão e minha irmã. Então nós tínhamos uma beliche, eu dormia com meu irmão na beliche embaixo e minha irmã dormia em cima. E meu pai e minha mãe dormiam na cama de casal. E o chão, o piso, não tinha cimento. Era chão batido, terra batida. O banheiro era de tábua com aquele buraco quadrado no meio. Entendeu? E ainda tinha que tomar cuidado para não cair lá dentro, né? Tem um rico e tem um podre de rico. Eu era podre de pobre. Aquele buraco lá tinha que tomar cuidado para não cair dentro. E ainda, a porta do banheiro era um lençol velho, transparente, que ele ali, e nada era quase a mesma coisa. Pense numa pobreza. E a minha mulher ri de mim até hoje, ela e o pai dela é um miserável. O pai dela, ele e minha sogra, os dois são o sangue de Jesus. Eu não comia macarrão. Na minha casa, os vizinhos, tudo fazia aquela macarronada no domingo, e na minha casa não tinha. Até que um dia, nós conseguimos comer macarrão. Eu era um moleque de uns 8 anos de idade, com a boca toda melada de macarrão, para os outros verem que eu tinha comido macarrão. Em nome de Jesus Cristo, estou falando para vocês. Eles riem de mim até hoje por causa disso. Eu queria mostrar que na minha casa tinha macarrão. Porque não tinha porta no banheiro, não tinha vaso sanitário, o chuveiro, por bondade e misericórdia de Deus, eu tomava banho cada 10 dias, cada 15 dias, porque ninguém é de ferro, né, irmãos? Era aqueles balde, eu vou falar aqui, tem gente que sabe, aquele lá que tem que mexer para sair água, e só água fria, só água gelada. Então tinha que tomar banho ali. E eu, graças a Deus, era cheiroso, que era uma maravilha. Porque eu não é brincadeira não. Além de estar naquele barraco, às vezes no frio, aquelas frestas, entrava vento de tudo quanto era jeito, tanto no banheiro como dentro de casa. A parede era divisa com o vizinho. Eu estou falando de fé sobrenatural, mano, não sai não. Era divisa com o vizinho. Então o vizinho tinha televisão. Todos os vizinhos tinham, na minha casa não tinha. Isso eu já estava com 12, 13 anos de idade. Então a gente ficava assim, na festa, aqui na festa da parede assim, ó, assistindo televisão na casa do vizinho. E o miserável era tão ruim que foi lá e tampou todos os buracos para nós não ver. Mas hoje lá em casa tem 5. É 5, amor? 5, né? 5. E logo na sala tem uma de 75 polegadas. Isso deve ser problema mesmo da pessoa que teve problema no passado, né? Mas era uma pobreza. Pense numa pobreza. Por que eu estou falando para vocês? Por causa do câncer que a minha mãe teve. Mas mãe, crente. Ela para usar uma roupa dela, vou falar toda a roupa. Tinha roupa que ela não usava porque não tinha. Entendeu?
A gente vivia com um shortinho, uma sandália havaiana que gastava um lado, gastava outro, e a hora que estava só o toquinho mesmo no pé, ia dar um jeito de... A época do conga, quem usou conga aqui? Olha, vocês são ricos, gente. São ricos. Quem usou que chute aqui? Vocês são milionários. Tinha uma vontade de ter um conga, rapaz, um que chute. Mas a mãe, crente. Crente. E um dia o câncer pegou ela. Só que a gente já estava numa vida melhor, graças a Deus. Mas o câncer pegou ela. E ela foi no médico, a doutora que estava tratando dela falou: Dona Odete, eu vou ter que fazer uma cirurgia com a senhora, mas eu estou muito preocupado porque a senhora está muito magrinha. Ela tinha um pouco mais de 40 quilos, descontando o osso que a gente tem no corpo, se não me engano é 25 quilos. Tinha lá, o resto era pele e carne. Pastora, pense numa luta. Ela falou: a senhora vai me fazer um favor, a senhora vai lá e fala com o seu marido, se ele autoriza, fala com os seus filhos se eles autorizam, e se eles autorizar, a senhora aceita fazer? Ela falou: eu aceito. Coitada, aceitava tudo. E aí ela falou para mim um dia: Cilinha, sempre me chamou assim, tinha eu, meu irmão e minha irmã. Um dia que Jesus me levar, agora eu vou ficar emocionado. Eu quero que meus 2 filhos sejam pastores. Meu irmão faz 3 anos que Jesus levou ele, mais novo que eu, 4 anos. Pastor, pregador, pastor de oração, não é porque ele é meu irmão não, sofremos junto na infância, e eu, por misericórdia de Deus, eu dirijo a igreja desde 1986. Pastor Zé Hélio colocou a mão na minha cabeça para ser pastor em 1995, mas eu já pastoreava desde 86. Isto ela levou com ela. Deixou eu e meu irmão como pastor. Mas Deus como é maravilhoso, ainda deixou minha irmã como dirigente do círculo de oração. E minha mãe, crente. Fé em Deus. Pode passar o que for, igreja. Eu preciso dizer para vocês essa palavra. Deus me mandou aqui para isso. Passe o que passar, haja o que houver, aconteça o que acontecer, saiba que você tem Deus. A sua família está guardada no poder de Deus. Pastor, mas tem gente lá que está desconcertada, ele vai consertar. Tem gente lá que está desviada, ele vai trazer de volta, porque ele é Deus e operando Deus, quem impedirá? Aleluia. Aí eu era na época presbítero, quando ela ia fazer a cirurgia. Aí ela chamou meu pai, falou para o pai falou: não, você que sabe. Ela falou: se depender de mim eu vou fazer. Aí chamou minha irmã. A minha irmã falou: tá bom. Aí chamou meu irmão também concordou e me chamou. Falei: mãe, quem sou eu para falar o que a senhora tem que fazer? Se a senhora falar que vai fazer, eu estou com a senhora sempre. Quantas vezes, irmãos, ela saía. Eu tinha uma tia que ela morava a uns 10 quilômetros de casa e de volta. Eu me lembro que ela saía, pegava eu, o meu irmão e minha irmã e levava a gente pra gente comer. Que
Fazia tempo que a gente não comia pão. Aí quando eu chegava lá, minha tia olhava para mim e falava: Cilinha, mas você tá tão magrinho, meu filho. E botava um pão caseiro assim em cima. Eu queria que eu comesse aquilo tudo de uma vez. Eu falava: não dá, tia, uma vez é muita coisa. Como, meu filho, como que você tá magrinho? Come, come, come. Era assim, uma pobreza terrível. Aí quando chegou no dia dela me consultar, eu falei: mãe, estou com a senhora. Estou com a senhora, mãe, estou com a senhora. E aí ela foi. Se internou na década de 80, 83, 84. E aí quando foi, ela se internou num dia, e no outro dia ela fez a cirurgia, e eu fui visitá-la. Quando eu cheguei lá no hospital, a minha cunhada, essa que era a esposa do meu irmão, ela vinha descendo, correndo, ela desceu do elevador e saiu correndo com a mão no rosto. Eu olhei para ela, ela chorando. Eu falei: Jesus levou minha mãe. Jesus levou minha mãe. E aí, ali eu já fiquei sem chão, a dor era muito grande, e eu estava esperando o elevador, nem esperei o elevador, subi pela escada mesmo, era 4 ou 5 andares, eu subi, entrei, minha mãe estava em cima,